Olá, meu nome é Pedro Henrique Gomes Bezerra, sou da turma 1A, atualmente estou no sexto período de agronomia e vou falar um pouco sobre a importância da preservação do bioma Caatinga. Essa foto inicial é para mostrar um pouquinho como é que é o bioma e ao amanhecer do dia aqui na cidade de Cero, Ceará. Basicamente, vamos falar aqui no sumário a Caatinga, a diversidade da Caatinga, a proteção do solo, da água, adaptação das espécies nativas às condições de semiárido, manejo, passado, presente e futuro e bibliografia. Bom, Caatinga, de onde é que vem esse nome? Esse nome vem do tupi, que significa mata branca. Mas por que mata branca? Porque durante o período de estiagem ou de seca, as plantas perdem as folhas e ficam com características semelhantes à cor branca da mata. Estende-se por cerca de 800 mil quilômetros quadrados, tem 11% do território nacional e 70% do território nordestino. A Caatinga se diferencia dos outros biomas brasileiros por ser o único bioma totalmente brasileiro e é considerado uma das 37 grandes regiões naturais do planeta Terra. Com isso, a Caatinga vem com características totalmente diferentes, com diversas espécies endêmicas, tanto espécies da flora como da fauna, que se estende por todo esse seu território. A composição dessas espécies podem variar de acordo com o tipo de clima, relevo, tipo de solo e também com alguns aspectos geológicos. Assim, podendo variar as relações interespecíficas de cada região. Também nós podemos destacar da Caatinga que a maioria das suas plantas e da sua flora são plantas caducifólias, ou seja, plantas que têm espinhos, tem a anatomia com espinhos. O clima da região da Caatinga é o semiárido. Esse clima tem como característica a estação chuvosa de 3 a 5 meses e a estação de seca de 7 a 9 meses. E aqui no Nordeste, nós temos o hábito de chamar inverno e seca, não definir as 4 estações certinho. Nessa estação chuvosa, pode ocorrer variação do nível de chuva desde 200 milímetros até 1.000 milímetros no ano, em anos diferentes. E também ocorrer secas periódicas, secas que ocorrem a cada 10 anos. Agora nós estamos em 10 anos de seca. Por exemplo, alguns ciclos periódicos, por exemplo, aqui teve a seca do 15, seca do 32, seca de 78, são secas que ocorrem periodicamente, anos de seca prolongados. A Caatinga é um bioma de altíssima diversidade, ao contrário do que os estudos preliminares sobre o bioma falavam, que o bioma era pobre, que o bioma não tinha tanta diversidade. Hoje a Caatinga se mostra um bioma de altíssima diversidade, principalmente da flora e da fauna. E tem muitas espécies ainda para ser estudadas e exploradas de forma que, principalmente medicinal, espécies para ser classificadas. Aqui nós temos dois exemplos de espécies, como a Jurema branca e o mufumbo, que são espécies que se estendem por todo o bioma caatinga, desde o norte de Minas até aqui no sertão do Ceará. Aqui nós temos uma planta de mufumbo, a jiboia, que mostra que a diversidade, né? Aqui no Iguatu, isso aí. Também temos altíssima diversidade de insetos e fauna. Aqui nós temos um cupim na planta de sabiá, que é o conhecido sanção do campo. A caatinga tem como característica se renovar quando chove. E isso traz uma vantagem muito grande, principalmente na época da seca. Como com a perca das folhas, há uma criação de uma camada de proteção do solo, que vai a camada que protege tanto contra a temperatura e preservando a temperatura do solo para que alguns animais e anfíbios sejam protegidos, fiquem protegidos naquela temperatura amena, não queimar, não acabar muito com os nutrientes do solo, e também evitar a evaporação da água desse solo, que são solos rasos, com afloramentos rochosos. E aqui nós temos a discrepância de seca e inverno, né? Que o pessoal fala que é época da chuva e da seca. A proteção da água de leitos, rios, lagoas, isso ocorre basicamente
condição de ter árvores maiores, com copas maiores que cobrem esses leitos e rios e riachos, córregos, assim evitando ao máximo a evapotranspiração e evaporação. Outra coisa é o assoreamento, evitar o assoreamento. Aqui nós temos um exemplo do açude, que tem as carnaúbas e tudo, esse ano foi um ano bastante chuvoso. As espécies nativas da caatinga têm diversas adaptações, tanto as espécies da flora como da fauna. Aqui nós temos duas espécies da flora, que é uma da caru e o zizipe juazeiro, que são duas espécies características. Uma da caru não tem, é uma planta que não tem folhas, é um cacto, e as folhas são substituídas por espinhos, e o juazeiro, que é uma planta que não seca, nunca tá seca, sempre está verde. E o mandacaru também tem um fruto que serve de alimento para espécies de aves, principalmente de pássaros, e o juazeiro também dá um fruto que serve tanto para mamíferos, aves, etc., diversos animais. As espécies de animais se caracterizam por mudar de alimentação de acordo com o ano, que as espécies da flora vai florando, não flora intercaladamente, assim fornecendo alimento para os animais, eles vão migrando e mudando o tipo de alimentação de acordo com o ano. Aqui nós temos uma foto do solo da caatinga e a adaptação que essas plantas têm que ter para conseguir água nessas regiões rochosas, um afloramento rochoso, que é uma região de um solo cristalino, que nós temos um pé de jucá, bem adaptado. Com tudo isso, nós temos que fazer um manejo adequado da caatinga, principalmente o sertanejo, que é de colher os recursos naturais de forma sustentável, para que não possa acabar. Colher a quantidade necessária e tudo à medida certa. A caatinga é de extrema importância para o Nordeste brasileiro, desde utilidades diretas, que é a madeira, é a forma de fornecimento de lenha, ração para o gado, como remédio, que faz diversos remédios com diversas espécies da caatinga, como o cumaru, faz chás, cascas de árvore, até mesmo fabricação de tinta, e de formas indiretas, proteção contra erosão, evitar o assoreamento de rios, conservação da fertilidade do solo com a camada que faz de folhas secas durante a seca, conservação da água e do clima. Com a devastação da caatinga nesses últimos anos, o clima nordestino mudou bastante, aumentando cada vez mais as secas prolongadas e a ocorrência de secas. Exemplos de manejos sustentáveis que podem ocorrer é incentivo da produção das abelhas nativas de Jandaíra, que são abelhas sem ferrão, desculpa, e que pode ser criada até mesmo dentro das residências. A caça de bandeira, que não acabe com todas as espécies, apesar que as espécies aqui são bastante raras já. A pesca, respeitar a época de procriação. A madeira, a exploração da madeira na caatinga é basicamente pela lenha, pois as grandes árvores que faziam a semeadura, as árvores mães, foram devastadas nos últimos 100 anos. Não existe mais grandes árvores. Existe uma caatinga que pouco dela se encontra caatinga que nunca foi explorada. São matas de 50, 70, 20 anos e não tem aquelas grandes árvores. E sim, agora é explorada mais pela lenha. A lenha para a indústria da olarias, padarias e diversos, né? É uma forma que o sertanejo tem de explorar aquilo e é um dinheiro fácil para ele, de acesso fácil. Ele faz uma broca e abre uma roça, bota um fogo e ainda destrói toda aquela matéria orgânica do solo, destrói os nutrientes, etc. E a forrageira, a forma de forrageira, que é a utilização das espécies nativas da caatinga adaptada pelo semiárido, sem produção de pastejos, de criação de pastagens, utilização de espécies como sabiá, que é o sansão do campo, o jucá, o juazeiro mesmo, e outros que são adaptados. Nós temos um exemplo da espécie do jucá, que os rebanhos de ovino e caprino e gado gostam bastante de sua vagem durante a seca. Aqui vamos falar um pouco da história. Como se deu a colonização da caatinga e transformar no bioma que está sendo tão degradado hoje em dia. Inicialmente, vamos reparar nessa primeira imagem aqui, à esquerda. Aqui é uma casa antiga, com mais de 120 anos da nossa família. E eu queria chamar a atenção
por essas linhas aqui, que são de baraúna, é uma espécie, uma madeira de lei muito resistente, que não existe mais na região, é difícil encontrar, está em extinção, e carnaúba. As grandes árvores da caatinga, de madeiras nobres, como baraúna, como cumaru, como ipê, foram totalmente devastadas e perseguidas. Não se encontra mais grandes árvores. E essas árvores é que faziam, seriam as árvores mães, que semeavam e faziam a difusão dessa espécie na região. Não encontramos mais isso. Hoje nós encontramos Caatinga que está sendo restaurada, 10 anos, 20 anos, e não tem a diversidade que tinha antes. Então, a colonização da Caatinga ocorreu devido ao gado, a expansão do gado para o sertão, que ocorreu devido o decreto do rei que proibiu a criação de gado no litoral nordestino, só para deixar exclusivamente para a produção de cana-de-açúcar. Esses produtores de gado vieram acompanhando os grandes rios nordestinos, Rio São Francisco, Rio Jaguaribe, e criaram as cidades dos currais, que são a cidade de Petrolina, Juazeiro da Bahia, Iguatu mesmo, Aracati, que foi o maior exportador de charque do Brasil, e vieram colonizando o Nordeste. Aqui nós temos a figura do vaqueiro, que é o último vaqueiro da minha família, o senhor Luiz Gomes de Moraes, com 96 anos, que ainda trabalha com isso, e foram colonizando e devastando sem nenhuma consciência, pensando que o mato se regenerava sozinho, abrindo roça, abrindo pastagem, e hoje nós temos uma caatinga totalmente degradada. Aqui ainda um exemplo de pastagem da caatinga, a foto está meio escura, não tem mais nada, tudo afastado, o produtor rural olhando o gado aqui. A caatinga do presente, a falta de respeito pelo bioma. Aqui é a propriedade da gente, no Cedro, Ceará, onde um produtor vizinho tocou fogo na roça, com mais de 5 mil carnaúbas. Carnaúba, que é uma espécie em extinção também, rara, protegida por lei aqui, e pode fazer, que serve de matéria-prima para diversos materiais, desde a construção de casas, que a gente tem um exemplo lá na casa que eu mostrei, a foto, para ser linhas e vigas, sustentação do telhado, até mesmo colunas, e também para o extrativismo da palha, da cera da carnaúba e de outros diversos, que pode fazer talco também. E o cara tocou fogo na roça vizinha e pegou fogo. Mais de 5 mil carnaúba, que a população fazia o extrativismo consciente, que a gente tem uma linha mais ambiental, preservação da bioma caatinga. Aqui nós temos o exemplo da caatinga atual, como é que está, que é aqui, ó, não existe mais grandes árvores, aqui é uma árvore nova, relativamente nova, tem no máximo 25 anos, e aqui a juremada crescendo, que a jurema é a primeira árvore que começa a se expandir quando você para de ter a pastagem. Aqui é um exemplo de uma pastagem, logo lá atrás tem um juazeiro, 2 juazeiros aqui tem outro juazeiro, você pode ver que ele é bastante destacado na foto, ele fica a cor bem verde, bem vibrante. Aí a caatinga do futuro seria a caatinga mais valorizada, a caatinga mais respeitada, a caatinga que nós podemos se orgulhar dela e saber de tão grande será a sua importância. Aqui ao lado nós temos aqui o que é extraído da carnaúba, que é o talo, que dá para fazer o extrativismo da comunidade, fazendo a preservação da espécie. Temos um pouquinho de chique-chique aqui atrás, que daria para fazer alguma coisa ornamental. E aqui a caraibeira, servindo de paisagismo na cidade. Aqui na cidade de Iguatu também, a caraibeira, que é uma planta bastante resistente, até mesmo mais resistente que o ipê. Resiste bastante à seca, principalmente quando é muda, você pode plantar que ela se dá bem e forma uma árvore linda, que dá sombra, faz um controle térmico das casas. E fazer a restauração da caatinga, fazer um projeto de restauração. Aí é um exemplo do viveiro que a gente tem na nossa propriedade também, que a gente faz mudas, diversos tipos de muda, tanto para restauração como para plantio. E a gente tem que fazer um estudo mais aprimorado da caatinga, com maior valor, porque há muitos anos a caatinga foi tida como um bioma pobre, um bioma sem riqueza, sem diversidade, e a comunidade científica, em poucos anos, agora está voltando os olhos para a Caatinga, com algumas publicações que está voltando a ter, principalmente a Caatinga Senso Estrito, que é a Caatinga aqui do sertão do Ceará, do Polígono das Secas,
que tem que ser estudada, porque tem diversas espécies a ser catalogadas, tanto da fauna como da flora, espécies que a gente ainda não conhece, como também lá na Chapada do Araraípe, que foi descoberta o soldadinho do Araraípe, que é uma ave endêmica, só tem lá, e só tem naquela chapada, e diversas espécies que foram devastadas, né? O que nós temos a defender é o que vamos deixar para gerações futuras. Aqui sou eu, um amigo meu e meu irmão mais novo, quando crianças ainda, na nossa propriedade, aqui é uma reserva legal nossa, e a gente tem cerca de uns 100 hectares de reserva, e a gente preserva realmente. E a dificuldade de preservação da caatinga, do bioma, porque os caçadores ilegais, a falta de consciência da valorização do bioma, a falta de conhecimento da sua importância, da sua magnitude, é uma das grandes dificuldades que nós temos hoje para a preservação dele. Apesar que vem se mudando bastante, mas nós temos que ter medidas e valorizar a caatinga, que é o único bioma exclusivamente brasileiro, e dar o valor que ele merece. Muito obrigado. E as referências que nós utilizamos para nos basear para essa apresentação foi o livro Caatinga, Espécies Lenhosas e Herbáceas, do professor Braulio Gomes de Lima, do Instituto Federal de Iguatu. É um livro bastante rico, bem esse livro aqui, ó. E foi ótimo, foi um trabalho legal de fazer. É um tema que é muito apaixonante e eu fui criado com meu pai estudando isso, que ele é o autor desse livro, e espero que vocês gostem. Infelizmente o tempo é curto, não podemos entrar muito em detalhes, eu queria abordar mais, mas valeu a pena. Obrigado.